Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião do Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Nesta manhã, ensolarada, porém com frio, também aqui em Mato Grosso do Sul, nós teremos a presença do Dr. Décio Iandoli Júnior, que irá fazer uma palestra. Sejam todos bem-vindos. Nós agora vamos fazer um breve relato para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez o Dr. Décio. Ele é médico gastroenterologista e fez doutorado. Ele é o atual presidente da AME, Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul, e vice-presidente da AME Internacional. O Dr. Décio mudou para Campo Grande por recomendação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que recomendou ele que mudasse para Campo Grande. Então, o Dr. Décio ele tem feito palestras no Brasil e outros países. Dr. Décio, é com o senhor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar reunido aí com gente tão querida que mora fisicamente longe, mas está sempre muito perto do coração da gente, né? Já que o senhor citou esse meu lado biográfico, ó, o meu tripé mágico aqui, doutora Marlene, doutor Bezerra e Jesus. São essas três almas aí que têm tido a caridade de me ajudar nessa tentativa de reerguer, né, a nossa existência aí. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento tão especial, né, do planeta, e nós que temos contato com a doutrina espírita somos privilegiados e, ao mesmo tempo, temos uma responsabilidade grande, né, para trabalhar e ajudar o planeta nesse processo de aprendizado, de evolução. Bom, o nosso tema hoje é a mediunidade e saúde mental. Como eu disse, a gente está vivendo um momento muito interessante de transição do planeta, e isso está relacionado com uma série de aspectos que a gente tem percebido, né? Por exemplo, na questão científica. Então, a gente, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, a gente percebeu o aparecimento de um novo tema no ambiente científico, que era a espiritualidade, saúde e espiritualidade. A gente viu alguns autores ao redor do planeta começando a pesquisar e a publicar pesquisas sobre esse assunto, que até então era considerado um assunto proibido, né, ou menosprezado. E vários autores tiveram essa coragem, primeiro a percepção de que a espiritualidade era um fator importantíssimo na saúde das pessoas, e depois a coragem de publicar, de pesquisar e publicar. E a doutora Marlene, ela teve a sensibilidade de perceber esses autores e de contactá-los. Então, a AME Internacional, ela desde muito tempo, para ser mais preciso, desde 2002, ela começou a aglomerar algumas dessas mentes, né, que estavam conectadas na questão da espiritualidade. Então, a gente viu, por exemplo, o Medin Nesp, em São Paulo, com ela trazendo o Dr. Harold Canning, trazendo o Dr. Peter Fenwick, trazendo o Dr. Alan Sanderson, fez congressos nos Estados Unidos com Gary Schwartz, com Pim Van Lommel, na França, e uma série de outros autores que estavam construindo o que nós chamamos em ciência de base empírica, para mostrar que a espiritualidade ela não é meramente uma questão cultural, ela é muito mais do que isso. Que a espiritualidade ela faz parte da nossa essência como seres humanos, como seres vivos, mais do que seres humanos, e que ela tem uma importância muito grande na nossa economia como seres vivos, né? Que a espiritualidade impacta diretamente as nossas células, impacta diretamente o funcionamento do nosso corpo
e, consequentemente, a nossa saúde biológica, tá? Que é um dos aspectos da nossa saúde global, nossa saúde biológica. É o aspecto sobre o qual eu tenho a minha formação. Então, os médicos, né, eles têm uma formação baseada na saúde biológica, que é um fragmento, uma porção da saúde humana, da saúde global. Nós ainda temos vários outros aspectos. A gente tem que considerar os aspectos psicológicos, emocionais, a gente tem que considerar os aspectos sociais, a gente tem que considerar os aspectos ecológicos, né? E, obviamente, o mais importante de todos eles, que é o que tem um impacto maior, que é o aspecto espiritual. Eu estou fazendo essa introdução para mostrar que, depois de um certo tempo, e hoje nós já vivemos isso, apesar de muita gente ainda negar, mas se você for fazer uma pesquisa científica e você for buscar a saúde e espiritualidade nos bancos de dados das mais importantes universidades do mundo, você vai ver que as pessoas estão estudando espiritualidade de uma maneira séria e profunda. E isso já é parte integrante da ciência humana. Muito bem. Um dos aspectos que a gente começou a estudar era o aspecto da questão da saúde biológica, ou seja, qual era o impacto da espiritualidade na saúde biológica. Depois, a questão da prece, que ainda é um capítulo aberto. A prece é muito difícil de ser estudada cientificamente por causa dos aspectos do processo, né? Como medir prece, como medir o impacto da prece, tem uma série de aspectos técnicos que fazem com que a prece seja um assunto difícil de pesquisar, mas está na pauta. Muita coisa tem sido publicada sobre isso e já faz algum tempo, né? Depois, o aspecto da recuperação das doenças, como a nossa espiritualidade impacta na nossa capacidade de recuperar depois que a gente se desequilibrou por algum motivo, né? E assim por diante. Mas um dos aspectos que eu sempre achei que talvez fosse o último a ser vencido e que não era nem abordado cientificamente é a mediunidade. A mediunidade, ela pouco era considerada, cientificamente falando, né? O único avanço que nós tivemos, que foi significativo, foi quando a Sociedade Americana de Psiquiatria, que é uma das mais importantes do mundo, e ela determina, é usada como roteiro, como guia e orientadora dos psiquiatras do mundo inteiro, colocou no seu livro de diagnósticos, o DSM-4, uma diferenciação entre os aspectos dissociativos, abrindo espaço para os aspectos dissociativos não patológicos relacionados a contextos culturais e religiosos. O que é isso que eu estou querendo dizer? O processo mediúnico, o transe mediúnico, é um processo de dissociação da personalidade, né? Visto pelo aspecto médico, tá? Convencional. Então, eu, Décio, entro em transe mediúnico e começo a dizer que eu sou outra pessoa. Começo a ver coisas que as outras pessoas que estão ao meu redor não estão vendo. Começo a dizer que estou ouvindo vozes. Começo a dizer que que tenho acesso a informações que não fazem parte da minha rotina, que eu não tinha acesso anteriormente. E aí começo a dizer que eu sou um outro espírito, que eu sou uma outra identidade, que eu estou diante de uma outra situação. Eu choro, eu rio, eu tenho raiva. Quer dizer, isso é um quadro dissociativo. A personalidade Décio, está manifestando uma outra personalidade. Então, eu sou dissociado. Existe a dissociação, ela é conhecida da psiquiatria como um estado patológico, um estado de doença, né? Porque a pessoa está fora da sua característica básica, né, de equilíbrio psíquico.
e sempre foi considerada a psiquiatria, sempre considerou a mediunidade como surtos psicóticos, ou algo semelhante a isso. Tanto que, durante muito tempo, os psiquiatras encontravam, né, na mediunidade motivo de internação psiquiátrica e tratamento, né? Quando o DSM-4 colocou esse aspecto, que assim, o psiquiatra tinha que estar atento, porque existiam contextos culturais e religiosos onde haveriam episódios de dissociação que não eram doença e não eram passíveis de tratamento. Isso foi um grande avanço, né? Muita gente considerou isso como a admissão da psiquiatria para a existência da mediunidade e, consequentemente, a existência do espírito. Mas não foi isso, né? Em verdade, a única coisa que eles fizeram foi dizer assim para os psiquiatras: olha, não é todo mundo que dissocia que você tem que internar, né? Você não pode, você não tem elementos para dar o diagnóstico de psicose ou de surto psicótico para todos os pacientes que têm quadros dissociativos, porque esses quadros dissociativos podem ser contextualizados e não serem tão patológicos, tá? Então, essa é mais ou menos a trajetória que a gente tem observado. O que eu tenho percebido nos últimos 5 a 10 anos, mais nos últimos 5 anos, é que finalmente estão surgindo trabalhos científicos sérios que estão estudando objetivamente o fenômeno mediúnico, né? E como nós, espíritas, principalmente nós espíritas brasileiros, que temos acesso a uma bibliografia gigante, que é a bibliografia trazida à luz pelo médium Chico Xavier, em que nós temos aí conteúdos fantásticos para nós, da Associação Médico Espírita. André Luiz e Emmanuel são fundamentais. Então, a gente já até publicou artigos científicos sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de participar de um artigo em que a gente publicou o conteúdo trazido sobre glândula pineal, no capítulo 2 do Missionários da Luz. A gente fez a tradução desse artigo, desse conteúdo, identificando que todas as informações médicas que o André Luiz trouxe quando ele escreveu esse livro, há 70 anos atrás, foram confirmadas pela ciência ao longo desse meio século. E nós publicamos esse artigo na Neuroendocrinology. Eles aceitaram o artigo, que era um artigo de revisão, que já é uma coisa que eles já não aceitam, e ainda mais falando sobre mediunidade. Então, a gente tem percebido que, se a gente usar de base o conhecimento trazido por André Luiz, e hoje eu não tenho dúvidas de que esse trabalho foi psicografado pelo Chico para ser usado hoje, a gente não tinha condições de entender evolução em 2 mundos, a gente não tinha condições de entender mecanismo da mediunidade, a gente entendia a história, a gente entendia o conteúdo poético, mas na hora que a gente passava pelas informações científicas mais complexas, mais profundas, na maior parte das vezes a gente nem identificava aquela informação como uma informação. Eu estou dizendo por mim, porque o Evolução em 2 Mundos eu já li 6 vezes. Eu sei disso porque eu vou anotando, eu vou riscando com canetinha colorida. Tem 6 cores diferentes lá. Comecei com lápis, foi com caneta preta, caneta azul, caneta vermelha, grifar texto amarelo, em verde. E cada vez que eu abro aquele livro, cada vez que eu leio os seus parágrafos, eu percebo que existe mais e mais e mais e mais informação. E isso porque o Evolução em 2 Mundos, na minha opinião, é um livro que não tem aquela espinha dorsal do romance que o resto da obra do André tem. Então, aquilo ali é informação científica condensada, né? E a gente ainda está tirando dali aquele conteúdo que ele trouxe para a gente, né? Mas os outros livros todos que têm o romance também têm esse conteúdo. E a gente ainda
tá lendo aquilo sem perceber. Então, o que acontece? Se eu pego essa informação, que é a revelação espírita, através da obra do André, e eu consigo identificar conteúdos que me dão informações sobre como é, o que é, como funciona a mediunidade, eu posso fazer trabalhos científicos, eu posso direcionar a minha investigação científica para esses conteúdos, porque é como se eu tivesse cola, né? Quando você vai colar na prova, que você tem informação a mais, então a gente tem, nós espíritas temos a cola, a gente tem informações que os outros não têm, e a gente tem a possibilidade de levantar esses conteúdos, porque o tiro é certeiro. Em ciência, você vai estudar alguma coisa, você levanta as hipóteses, você vai testando essas hipóteses. E a maior parte delas, elas não são verdadeiras. As nossas hipóteses, quando a gente formula uma hipótese e a gente vai para a ciência para provar, para ver se aquilo é verdadeiro ou não, a nossa metodologia científica, ela é construída para negar aquela hipótese, não para afirmar, né? Por quê? Porque se um artigo mostrar que aquilo é mentira, é mentira. Mas se um artigo não conseguir provar que é mentira, pode ser verdade. Então, uma verdade em ciência, ela só pode ser constituída depois que muita gente estudou aquele assunto e nenhum deles conseguiu provar que é mentira. Aí pode ser verdade. Tanto que prova científica é alguma coisa subjetiva. Existem evidências científicas. A evidência é aquilo que eu posso perceber com os meus sentidos. Mas uma evidência não significa uma prova. Por exemplo, se você está num show de mágica e o mágico levanta, tira a cartola, mostra o fundo da cartola, não tem nada. Aí ele enfia a mão lá dentro e puxa um coelho. A evidência é que ele tirou o coelho dentro da cartola. A evidência é que ele materializou aquele coelho. Mas aquilo é prova de que realmente ele materializou o coelho? Não. Ele teve algum jeito, ele fez algum truque e que você teve a impressão de que o coelho foi materializado dentro da cartola. Então, esse é um exemplo de como o cientista responsável, sério, ele vê a hipótese. Ele levanta a hipótese, ele faz o estudo, ele levanta as evidências e, a partir disso, né, ele vai, com essas evidências, vai tentar construir um corpo de informações que revele a ele uma verdade. É por isso que não existe um trabalho científico que prove uma verdade. Nós estamos vendo isso agora com a cloroquina, né? Eu já vi uns 7 ou 8 artigos. A maior parte deles diz que a cloroquina não tem efeito sobre o Covid, mas tem alguns que dizem que tem. Então, quem está certo, quem está errado? Você tem que ir lá, olhar a metodologia utilizada, você precisa ver o número de pacientes que ele estudou. Tem uma série de detalhes técnicos que vão dar peso para aquela evidência, e se eu vou decidir que aquilo é prova ou não, é uma coisa subjetiva, é minha, é uma coisa minha. Então, a mediunidade, a espiritualidade, todas as outras hipóteses relacionadas a essa questão, elas têm uma resistência muito grande da comunidade científica para considerar aquilo como prova. Na minha opinião, existe um corpo de evidências exuberante sobre a existência do espírito, sobre reencarnação, sobre mediunidade. A quantidade de trabalhos científicos publicados, Jerry Levin, Gary Schwartz, Mário Borregar, são pessoas que estão estudando isso já há algum tempo, né? A Cristina Puchalski, é um pessoal que está estudando já há algum tempo a questão da espiritualidade, de mediunidade, e esse pessoal tem produzido evidências muito contundentes e que ainda hoje são consideradas irrelevantes por uma boa parte dos psiquiatras e dos médicos do planeta, simplesmente porque há uma resistência de você aceitar esse novo paradigma. É um documento muito importante, foi feito por esses autores, e incluem alguns autores brasileiros. Eu não citei aqui, porque eu vou falar sobre o trabalho deles, mas existem autores extremamente importantes que vêm do Brasil sobre esse assunto,
e todos eles estão ligados à Associação Médico Espírita. Então, a gente tem que... eles produziram um documento chamado Manifesto Pós-Materialista, em que eles falam que existem autores, né? São mais de 200 pesquisadores que assinam esse manifesto, foi publicado numa revista científica, e eles dizem que eles estão mudando de paradigma. O paradigma materialista, que considera que só existe a matéria, né? Ele foi muito útil, mas ele está inadequado para o nosso nível de conhecimento atual. E agora a gente está, para não dizer que é um paradigma espiritualista, eles colocaram como paradigma pós-materialista, certo? Muito bem. Colocado isso, a gente vai voltar para a questão da mediunidade. Então, como eu disse, já existem vários autores que estão estudando o fenômeno em si, né? O Gary Schwartz fez isso, tem feito isso, em que você vai evidenciar que o médium não tinha condições de acessar aquele conteúdo. O nosso trabalho sobre a glândula pineal, na neuroendocrinologia, é basicamente isso. Ou seja, como que um brasileiro, um mineiro de baixa renda, que não teve acesso à educação formal, que não teve acesso a bibliotecas, que não teve acesso à instrução técnica, produziu um capítulo ou informações sobre a glândula pineal, antecipando detalhes técnicos que ele nem tinha condições, nem que ele fosse um cientista com acesso à informação, ele não tinha condições, na época em que ele escreveu aquilo, de concluir as coisas que ele concluiu no capítulo. Então, o que isso nos diz? Que a única explicação plausível para esse conteúdo é que ele teve acesso a informações privilegiadas, ou seja, ele conseguiu acessar informações que ninguém, na época dele, no planeta, teria condições de acessar. E ele antecipou, em mais de meio século, informações de altíssima complexidade. Isso daí, na minha opinião, o artigo, ele fala muito mais a favor da questão da mediunidade do que da pineal, propriamente dita. A questão de ser sobre pineal é irrelevante. O que é relevante, o que, na minha opinião, atraiu o editor-chefe da Neuroendocrinology para admitir o artigo na revista dele, é justamente essa questão de você evidenciar a possibilidade, né, da mente humana entrar em contato com outras fontes de conteúdos, né, de informações, que não as habituais. Tá certo? E a mediunidade, ela é isso. Né? Ela é isso. Mais recentemente, a partir dos últimos 5 anos, tem surgido artigos científicos que estão estudando a mediunidade sob o seu aspecto fisiológico, ou seja, em termos biológicos. O que é a mediunidade e como ela se manifesta. Porque a mediunidade tem um aspecto espiritual que nós conhecemos bem, né? As influências espirituais, a sintonia mental e assim por diante, mas ela tem toda uma repercussão biológica e fisiológica que ainda é insuspeita até para nós espíritas, né? E que está sendo agora, aos poucos, estudado. Então, eu cito aqui um dos trabalhos que eu acho fundamentais, que é o trabalho do Dr. Alexander Moreira de Almeida. O Alexander ele é um psiquiatra, né? Ele se não me engano, ele é carioca, mas ele se formou em São Paulo e ele fez o doutorado dele em São Paulo, na USP. E a tese de doutorado dele foi estudar a saúde mental dos médiuns espíritas da cidade de São Paulo. E ele fez isso não por acaso, é que a psiquiatria, como eu disse no começo, até o DSM-4 considerava o transe mediúnico como um subpsicótico. E o interesse do trabalho dele foi estudar a saúde mental desses médiuns. E ele fez um trabalho extremamente completo, muito bem feito, sobre o assunto, que deu a tese de doutorado dele e também uma série de artigos científicos, né? Porque ele fez também o trabalho dele em conjunto, em cooperação com pesquisadores
internacionais, principalmente lá dos Estados Unidos. E a conclusão dele é que os médiuns espíritas da cidade de São Paulo, ele teve o cuidado de pegar médiuns de centros espíritas bem tradicionais e médiuns que fizeram toda a orientação mediúnica que a doutrina espírita recomenda. Esses médiuns têm uma saúde mental melhor que a saúde mental da média da população, né? Isso pode ser medido hoje em dia, existem várias técnicas para fazer isso, mas é medido com vários instrumentos de pesquisa relacionados a questões de questionários, né? Então, ele fez a medida do estado de dissociação desses médiuns e pelas escalas antigas, todos esses médiuns seriam considerados pacientes com quadros dissociativos. E depois ele fez os testes de saúde mental, fez testes de qualidade de vida, fez uma série de testes mostrando que essas pessoas não só têm saúde psíquica, como a saúde psíquica deles está, em média, melhor do que a saúde psíquica da população geral. E agora, a gente tem a tese de mestrado e recentemente saiu a de doutorado, do Dr. Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior. O Dr. Marco Aurélio é um endocrinologista aqui da cidade de Campo Grande, ele é o atual vice-presidente da Associação Médica Espírita do Mato Grosso do Sul, e ele está estudando as alterações fisiológicas no transe mediúnico. Então, o mestrado dele, ele estudou frequência cardíaca, temperatura, glicemia, melatonina, cortisol, eletroencefalograma e uma série de parâmetros durante o transe mediúnico em médiuns de vários centros espíritas da cidade de Campo Grande. E agora, no doutorado, ele fez ressonância nuclear magnética de 3 Tesla do cérebro desses médiuns e tirou conclusões fantásticas, ou seja, coisas assim que para nós, espíritas, às vezes não são nenhuma surpresa, mas que trazem informações sólidas, muito bem constituídas, muito bem amparadas, de informações que hoje vão trazendo para a gente conclusões muito importantes sobre o que é a mediunidade. Então, eu vou falar uma coisa que quem leu André Luiz sabe disso, e quem leu se deitou com um pouco mais de cuidado sobre a obra do próprio Kardec, né? O Livro dos Médiuns fala isso 9 vezes, que a mediunidade é uma função biológica e fisiológica. Ou seja, a nossa capacidade de perceber informações que vêm do plano espiritual, ela é de todos nós seres humanos encarnados temos essa capacidade. Tá? Eu tenho ouvido alguns companheiros, confrades espíritas, falarem que isso não é verdade, colocarem como sendo a mediunidade, tem gente que não tem mediunidade. O Hermínio de Miranda fala sobre mediunidade estática e dinâmica. A dinâmica seria o que nós chamamos de mediunidade ostensiva. Eu não gosto dessa palavra ostensiva porque parece que o médium está o tempo inteiro mediunizado, dá essa impressão. E não é isso que o termo quer dizer, né? Então, a mediunidade estática seria essa mediunidade de todos nós. Por exemplo, se você tem uma inspiração, você está diante de uma situação e, de repente, vem aquela ideia genial. Você fala, nossa, tive uma ideia genial. Não foi você que teve a ideia. Você recebeu um download da ideia. Isso é mediunidade. Esse livro, uma vez eu falei isso com um colega que tinha... Ele fez uma palestra dizendo que ele não tinha nada de mediunidade, que ele era um exemplo vivo de que mediunidade não era todo mundo que tinha. Só que ele tinha 8 livros escritos. Eu falei para ele, você escreveu esses 8 livros? Claro que foi eu que escrevi. Não foi mediunizado, isso daí não é psicografia. Eu falei, tá, mas na hora que você estava escrevendo, você se acha tão inteligente assim? Você acha que todas as ideias que ocorreram são suas? Veio tudo assim, prontinho para você, porque você é um gênio? E ele ficou me olhando assim, na verdade, acho que ele achou que era assim. Acho que a vontade dele era dizer assim, sim, eu sou um gênio. Né? Então, isso mostrou para mim que era uma autoilusão, uma dificuldade que ele estava tendo de admitir
que todo aquele manancial de informações não é dele. Eu vou dar um exemplo comigo, para não dizer que eu estou criticando ninguém, porque não é esse o meu objetivo. Eu escrevi um capítulo para o meu penúltimo livro, da Alma, Corpo Físico, sobre a individualização do princípio inteligente. É um assunto polêmico, eu discuti isso várias vezes com a doutora Marlene, conversei com a doutora Irvênia, conversei com o Roberto Lúcio, conversei com o José Nilson e um monte de pessoas que são muito importantes para mim, na minha vida e na minha formação científica dentro do aspecto da espiritualidade. Nenhum deles concordava com as minhas opiniões, com a minha teoria sobre individualização do princípio inteligente. Mas aquilo era tão recorrente na minha cabeça que eu resolvi escrever. E quando foi para sair o livro, eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não o capítulo. Só que a doutora Marlene tinha acabado de desencarnar. E eu tinha perdido minha principal referência. E aí eu não sabia o que eu fazia. Se eu mandava pôr o capítulo, se eu tirava o capítulo, eu não sabia o que fazer. E aí a espiritualidade, através da mediunidade do Andrei Moreira, que foi presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais durante muitos anos, ele me liga numa manhã dizendo que ele tinha recebido uma psicografia do Dr. Dias da Cruz endereçada a mim. E eu fiquei, assim, surpreso e falei, manda, deixa eu ver o que é. E o Andrei, acho que ele nem sabia que estava escrevendo o livro. Muito menos sobre o que o livro tratava. E a psicografia era do Dr. Dias da Cruz falando do livro. E no final da psicografia, ele fala assim, se eu tivesse alguma dúvida, que era para perguntar, que ele estava à minha disposição. Olha que chique. Aí eu peguei e escrevi para ele. Assim, eu fiz uma pergunta bem para confundir o Andrei. Você vê como eu sou um crente, né? Aí eu escrevi assim, Andrei, pergunta para o Dr. Dias da Cruz se aquele assunto polêmico está me trazendo uma certa angústia com relação ao livro, o que eu devo fazer a respeito daquilo? A pergunta foi assim. E o Dr. Dias da Cruz responde assim, querido irmão, não se esqueça que esse conteúdo foi produzido com o concurso de várias inteligências, que deu trabalho, foi muito difícil produzir esse conteúdo, que eu não tinha o direito de não pôr no livro. Aí eu tive uma noção exata. Primeiro, eu fiquei lisonjeado de ter essa assistência. E segundo, eu tive a noção exata de onde vem o conteúdo. Não vem da minha genialidade, porque ela não existe. Vem da minha disposição de querer servir e da necessidade que eles têm de usar essa minha disposição. Isso é mediunidade. Né? Então, a gente começa a perceber que mesmo as pessoas que nem reconhecem a mediunidade são médiuns e que elas sofrem influência dos espíritos o tempo inteiro. Nós todos recebemos influência do espírito o tempo inteiro. E que essa influência, ela não é aleatória. Ela é determinada pela nossa frequência de onda, ou seja, da natureza dos pensamentos que nós produzimos. E os pensamentos que nós produzimos, eles são compatíveis, eles são sincronizados com as nossas emoções. Nós produzimos as emoções e as ideias a partir das nossas almas. E as emoções e as ideias, elas mobilizam matéria no nosso perispírito, gerando o pensamento. E o pensamento é uma onda supraluminal, material, portanto, como as ondas eletromagnéticas, e que vão atrair aquelas consciências que estão emitindo pensamentos dentro da mesma frequência. Então, a gente está escolhendo uma frequência de onda e o conteúdo vai ser compatível com aquela frequência que a gente escolheu. Então, se você quer assistir determinado programa de TV que passa tal dia, tal hora, vamos supor, eu dou esse exemplo sempre, que aqui no Brasil é muito comum, mas todo mundo conhece, o Domingão do Faustão. Então, se você não gosta do Faustão, não liga a sua TV e sintoniza na Globo no domingo, porque é o que você vai assistir. Por quê? Porque naquela frequência de onda, aquele é o conteúdo. Então, quando você está
durante o seu dia, né? Com pensamentos de inveja, com pensamentos de raiva, de impaciência. São escolhas das nossas consciências. E isso produz uma sintonia. E essa sintonia vai gerar a nossa companhia espiritual. Entende? Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Então, existe essa mediunidade, que é a mediunidade estática, e tem a mediunidade dinâmica, em que o médium tem um nível de informação consciente mais abundante do que aquele médium que teve, que é o médium comum, né? O estático, o médium ordinário, que é você perceber influências espirituais, você se sentir nervoso sem um motivo, triste sem um motivo, porque você sintonizou mentalmente com aqueles espíritos. Isso é o normal. Tem gente, e o nível de consciência que você atinge desse conteúdo é pequeno. Tem médium que ouve a voz, que vê, que sente cheiro, que tem um cabedal de informações muito maior, muito mais volumoso, né? Nítido e consciente. Essa é a mediunidade dinâmica. É o que, às vezes, entre nós, espíritos, nós chamamos de mediunidade dinâmica, de mediunidade ostensiva. Então, essa pessoa que nós denominamos médium é uma pessoa que tem um arranjo neural, no seu sistema nervoso central, ele tem uma capacidade de percepção mais apurada, mais importante do que a maioria das pessoas, né? E é esses que nós chamamos de médium. Mas todos nós somos. Todos nós. Então, a mediunidade, em conclusão disso que eu estou colocando, é uma capacidade biológica e fisiológica. Então, por exemplo, sentir cheiro é uma capacidade fisiológica e biológica. O olfato é uma senso-percepção extremamente antiga. Os filogeneticistas, aqueles que estudam evolução, eles falam que o cheiro é o primeiro dos sentidos. O mais antigo e é o primeiro. Ele tem um efeito até hoje muito importante sobre nós, a gente nem percebe, né? Os animais percebem de uma maneira mais clara. Os feromônios que fazem a atração sexual, existem o cortisol que dá o cheiro do medo, né? E uma série de outros odores que produzem até emoções em nós. Eu tive com os meus filhos na Disney e os companheiros espíritas que receberam a gente lá, tinha alguns que trabalhavam na Disney, eles têm um cuidado de emitir odores lá dentro, cheiro de torta, cheiro de algodão doce, que é para as pessoas que entram lá sentem o cheiro e sem perceber elas são remetidas à infância, a coisas gostosas, agradáveis, né? E elas estão sendo influenciadas ali, é chamada propaganda subliminar, né? Aí você vira uma esquina ali, tem um carinha vendendo algodão doce. E você sentiu algodão doce a hora que você estava entrando lá no parque, e falou, nossa, eu não sei por que me deu a vontade de comer algodão doce, né? Foi proibido isso, mas durante um filme no cinema, passava um quadro mostrando uma cena de deserto que sugeria sede para as pessoas, ou então uma pipoca com Coca-Cola, e era só um quadro, então você não percebia que aquilo tinha passado, mas sua mente, subliminarmente, registrava aquilo. E a hora que você saía do intervalo do cinema, você ia comprar Coca-Cola e comer pipoca. E eles fizeram um trabalho científico sobre isso, e o consumo de pipoca e Coca-Cola aumentou muito quando eles faziam isso. Tanto que foi proibido, né? Foi proibido, porque não, era uma maneira de você induzir o consumo, né? Então, o nosso cérebro está cheio desses inputs subliminares. E espiritualmente, a gente tem isso com muita clareza. Então,
Essa senso-percepção, ela é fisiológica, todo mundo tem. Todas as nossas funções fisiológicas, elas são passíveis de adoecimento. Aliás, o que é a doença? A doença é quando alguma característica fisiológica do nosso corpo, ela perde, ela para de funcionar adequadamente, né? Então, eu vou dar um exemplo mais radical, assim. O coração. O coração, a função fisiológica do coração é fazer circular o sangue no nosso corpo. Isso é uma função fisiológica, né? Se essa função fisiológica for prejudicada por alguma coisa, vamos supor que esse coração começa a perder a força de contração, ele começa a ficar insuficiente. O sangue vai circular menos e eu vou ter uma série de consequências. Isso é a doença. Então, a mediunidade, como qualquer função fisiológica, ela é passível de adoecimento. Então, como a psiquiatria nem admite ainda a mediunidade, como ela vai admitir a patologia? Como ela vai admitir que essa função fisiológica, que é a mediunidade, pode adoecer? E nós, espíritas, conhecemos a mediunidade adoecida, a mediunidade torturada, a mediunidade como fonte de doenças físicas, como fonte de doenças psíquicas e até como fonte de desencadeamento de quadros de psicose, né? Que o correto seria a gente chamar de transtornos mentais, não de doença mental, né? A doença, para os médicos, é um transtorno fisiológico, né? Que gera uma condição patológica, que é a doença, mas que eu consigo perceber alterações anatômicas ou alterações hormonais, né? E isso gera alterações funcionais. Isso é uma doença. Na psiquiatria, nós percebemos até algumas características, como o tamanho de algumas estruturas do sistema nervoso central, mas essas alterações não são alterações anatômicas suficientes para que nós chamemos de doença mental. Por isso o nome certo é transtorno mental. Os transtornos mentais, muitas vezes, eles são associados à mediunidade e outras vezes eles podem ser provocados, podem ser desencadeados por uma mediunidade adoecida. E aí que entra a complexidade da mediunidade em termos médicos, em termos de saúde. Por quê? Porque a mediunidade, ela é diretamente ligada ao psiquismo. E como eu disse antes para vocês, a nossa condição emocional e psíquica, ela determina, né, o funcionamento da nossa capacidade mediúnica. Mesmo os médiuns estáticos, mesmo aquela mediunidade normal. O jeito que você está sentindo as coisas. Então, por exemplo, se eu sou egoísta, eu vou ter ciúme. Vou ter ciúme de tudo, porque eu quero tudo para mim. Então, toda vez que eu vejo alguém com alguma coisa que é legal, toda vez que eu vejo alguém feliz, isso gera em mim um sentimento deletério, um sentimento patológico. E o sentimento patológico vai fazer com que eu tenha uma sintonia e que a minha mediunidade me carregue para companhias que estão potencializando esse meu sentimento deletério. E aí eu vou ter problema, né? Quanto maior a minha capacidade de percepção, quanto maior a minha sensibilidade mediúnica, mais influenciável e mais facilmente eu vou ser levado para essas condições menos felizes. Então, você veja que uma parte do funcionamento do nosso corpo biológico que está completamente misturada, né, com o aspecto psíquico. Mais do que nunca, a necessidade de você perceber que são dois elementos diferentes, mas que estão completamente fundidos, que é o espírito, a minha consciência, a minha inteligência, que nós chamamos de princípio inteligente individualizado,
como os espíritos colocaram para Kardec, e o nosso corpo biológico, né? Mais especificamente, nosso sistema nervoso central, que é a parte do nosso corpo biológico que faz, de uma maneira mais clara, mais evidente, a conexão entre o mundo biológico, o mundo físico, né? Que é como o doutor William Thaler chamou de espaço-tempo positivo, que é esse plano físico que a gente está vivendo, com o mundo espiritual, que é o que ele chamou de espaço-tempo negativo, onde as coisas, a matéria, ela é fluidificada, é quintessenciada, né? Como disse Kardec. Então, a complexidade da mediunidade está nesse aspecto de que, para eu fazer o diagnóstico da doença mediúnica, né, do adoecimento dessa característica fisiológica que é a mediunidade, passar por uma série de informações, de conteúdos que estariam ligados à questão da espiritualidade. Conhecimento, o entendimento do perispírito, conhecimento e o entendimento das influências espirituais, o conhecimento e o entendimento da interface físico-etérica, que seriam as estruturas que estão fazendo a conexão entre o meu perispírito e o meu corpo físico, e uma série de outras informações que nós já temos, nós espíritas, que o André Luiz já trouxe para nós, que nós estamos codificando através de uma série de obras, né? Não sou só eu que estou escrevendo sobre isso, um monte de médicos da Associação Médico Espírita, e mesmo outros profissionais de saúde que fazem parte da associação, não são só médicos, e que estão decodificando essas informações do André Luiz para livros, conteúdos e artigos científicos. E mais o pessoal que está produzindo ciência, como Marco Aurélio, como Alexander Moreira, e que estão construindo essa base empírica para a psiquiatria poder estabelecer o que nós chamamos de protocolos. Então, os protocolos são a última análise, né, a última etapa do processo de diagnóstico e tratamento das doenças. Então, por exemplo, quando chega um paciente com dor abdominal para mim, a dor abdominal, ela faz com que, quando eu olho o paciente, ele chega a falar para mim, doutor, eu estou com dor na barriga. Então, eu dentro da minha cabeça já existe um protocolo, um caminho a ser seguido. Eu vou fazer as perguntas que eu tenho que fazer para perceber o que pode ser, para pedir os exames que eu tenho que pedir, né? Até que eu chegue ao diagnóstico, vamos supor, de uma apendicite aguda, que eu vou operar aquele apendicite, o antibiótico eu vou dar para ele, etc. Então, eu já tenho aquilo meio pronto na minha cabeça, a partir do momento que o paciente chega com a queixa. E na mediunidade isso não existe ainda. Mal é aceito o fenômeno mediúnico como uma função fisiológica, está sendo construída essa informação com esses trabalhos científicos que estão sendo desenvolvidos, a gente falou de alguns desses autores, para que no futuro a psiquiatria tenha esse capítulo. Você compra um livro de psiquiatria clínica e vai ter lá a mediunidade, aspectos patológicos da mediunidade. E aí, dentro desses aspectos, ele vai colocar, olha, o que eu tenho que perceber que é sinal de patologia, de doença? Como que eu tenho que lidar com esse paciente? Qual é o tratamento adequado? O que ele vai responder? E assim por diante, né? Então, eu acho assim que eu tenho visto isso acontecer e acho que a última barreira, né, da psiquiatria com a espiritualidade é a mediunidade. É claro que está começando agora, 5 anos não é nada, apesar de que nós estamos vivendo num mundo supersônico, né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo muito rápido, as informações são abordadas e construídas de uma maneira muito rápida, mas, de qualquer maneira, a gente precisa de tempo para que isso se estabeleça. E, como dizia o Dr. Ian Stevenson, a ciência evolui na medida dos funerais, né? Quer dizer, para que esses conteúdos sejam aceitos, muita gente vai ter que desencarnar, porque os gatekeepers, esse pessoal que conduz as informações nas grandes universidades, eles não vão trair os paradigmas pelos quais eles chegaram lá onde eles estão, né? E eles precisam sair e cabeças novas, ideias novas chegarem
para que essa transformação se dê. Mas ela vai se dar, porque a verdade prevalece sempre. Por mais que a gente lute contra ela, ela acaba perseverando, porque verdade é verdade. E não tem como mudar isso. E por mais que você esperneie, que você não goste, que você não queira, continua sendo aquela a verdade. Então, nós que acreditamos que seja verdade, e eu não sou ingênuo ao ponto de achar que está tudo certo, porque eu não duvido do André Luiz, eu duvido de mim, né, da minha capacidade de interpretar as informações que ele está colocando. Já não aconteceu, já não foi uma vez ou duas, foram mais vezes em que eu fiz uma interpretação do conteúdo dele e depois eu descobri que eu estava errado, que eu tinha interpretado errado aquele conteúdo, principalmente as informações muito de ponta que ele traz, e que exigem um conhecimento técnico maior. Às vezes eu percebo que a gente não tinha o conhecimento, e a partir do momento que a ciência desenvolve aquele conhecimento básico, eu consigo interpretar melhor aquela informação que ele traz para nós. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se ficou muito confuso, ficou claro, mas a abordagem que eu queria dar é essa. Eu queria dar essa notícia de que a mediunidade é fisiológica, que todo mundo tem, mesmo os médiuns mais notáveis, tipo Chico Xavier, por exemplo. O Chico Xavier era um espírito muito evoluído, e que, obviamente, na hora de reencarnar, deu um jeitinho, fez um upgrade no cérebro dele, e ele tinha essa capacidade absurda de mediunidade que ele tinha, mas todos nós, de alguma maneira, influenciamos o nosso cérebro durante o nosso processo embriológico, e a gente cada um tem o cérebro que merece, né? E que pode. E a mediunidade faz parte disso, né? E eu queria colocar essa notícia para vocês de que estamos a caminho do aprendizado dessa mediunidade dentro do quadro científico. A vantagem da ciência é que ela não precisa convencer ninguém. Ela evidencia a verdade e as pessoas têm que aceitar. A partir do momento que a mediunidade ficar muito clara e estudada pela psiquiatria e pela neurologia, então, você dizer que não acredita em mediunidade, você vai cair na mesma categoria dos terraplanistas, né? Tem um grupo agora que diz que a Terra é plana, e eles querem provar por todo jeito que a Terra é plana. Fique à vontade, cada um perde seu tempo como quiser, né? Eu acho que podia estar pensando em uma coisa mais produtiva, mas tudo bem, cada um faz o que quer. Então, quando a mediunidade chegar nesse ponto de evidência, as pessoas vão ter que aceitar, né? E eu não sei se eu vou estar encarnado, eu acho que sim, né? Não porque eu acho que eu vou viver muito, mas porque eu acho que essa coisa está acontecendo rápido, e eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai viver esse momento aí da descoberta, né, pela humanidade, da mediunidade, que vai vir junto com a descoberta da reencarnação, porque uma coisa está obrigatoriamente ligada à outra. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Doutor Décio, tem umas 2 ou 3 perguntas aqui. A Marli Borges, da cidade de Madrid, ela fez uma pergunta assim: Doutor Décio, qual a diferença de intuição e mediunidade? Intuição e mediunidade. Olha, eu sei que vai ter gente que não vai concordar com o que eu vou falar, porque eu já vi versões de intuição, que são versões, vamos dizer assim, materialistas para a intuição. Mas eu acho que a intuição é uma forma de mediunidade. É uma forma de mediunidade. A intuição é tipo assim, o seu anjo da guarda fala assim: olha, Décio, não faz isso. Olha, Décio, faz isso que é melhor, né? Para mim é mediunidade. Mas é uma coisa assim, eu já vi materialistas falar sobre intuição. Por exemplo, o Dr. Antônio Damasio, ele é um materialista, né? O Dr. Antônio Damasio escreveu o livro mais famoso dele, é O Erro de Descartes. E o livro dele, ele fala que a mente nada mais é do que um efeito colateral do corpo. Dr. Antônio Damasio, me desculpe, eu acho que ele está redondamente enganado. Mas tudo bem, é a opinião dele.
E uma vez ele esteve no Brasil e ele foi dar uma palestra em São Paulo e ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e na entrevista da Folha de São Paulo ele usou essa palavra intuição, ele usou essa palavra 4 vezes. Ou seja, ele falou assim, a minha intuição me diz, a minha intuição me diz. E eu fiquei pensando, o que para ele é intuição? Né? Quer dizer, tem alguém falando no ouvido dele e ele está dizendo que não existe. Né? Então, eu não vejo diferença. Para mim, a intuição é mediunidade. Tá? Como a inspiração. É que a inspiração é sempre uma ideia criativa, né? E a intuição nem sempre, obrigatoriamente, uma ideia criativa. Eu sou professor na Faculdade de Medicina e eu aconselho os meus alunos a usar a intuição. Porque a intuição me tirou de muita fria na minha profissão. Né? Eu tive um caso que foi muito evidente, e eu nem conhecia a doutrina ainda, na época, em que eu ia entrar para fazer uma cirurgia e tinha um espírito gritando no meu ouvido para eu não fazer a cirurgia. E eu fui conversar com o paciente antes de entrar, e o paciente falou para mim, doutor, será que não é melhor deixar para outro dia? E ele era o maior interessado naquilo, né? Era uma amputação de perna. Ele estava com uma necrose, com uma infecção grave na perna. E eu tinha ficado o dia inteiro para conseguir o material para poder fazer a amputação da perna dele. E eu consegui, já era à noite, e eu ia colocar ele na mesa para fazer a amputação. E ele estava ansioso para tirar, que estava necrosado, estava cheirando mal, estava trazendo uma infecção grave para ele. E ele, que era o maior interessado, ele falou para mim, doutor, eu estou com uma intuição de que é melhor não fazer agora. E tinha um espírito gritando na minha orelha que não era para fazer. E eu respeitei aquilo, eu não fiz. O Dr. Selmo Celeno Porto, no livro dele sobre propedêutica, né, sobre semiologia, que é o estudo de como examinar, ele tem um trecho em que ele fala literalmente isso. Ele fala que é para o médico seguir sua intuição. Então, é uma coisa tão antiga isso e tão enraizada na nossa existência, na nossa cultura, que as pessoas acham tão normal que quando você fala que é mediunidade, elas acham que tem que ser alguma coisa espetacular, tem que ser alguma coisa tipo Chico Xavier. Não. Mediunidade, a intuição é mediunidade. E analise as informações que vêm na sua intuição, né? Racionalmente. Olha, ouça o que está sendo dito para você, mas analise, porque pode ser alguém que está querendo te ajudar, mas pode ser alguém que está querendo te atrapalhar também. Então, avalia o conteúdo, né? O próprio Kardec diz isso. Você não avalia uma informação por uma mediunidade, uma psicografia, por quem assinou a mensagem. Você avalia pelo conteúdo. Os grandes espíritos nunca assinam. Os espíritos realmente grandes nunca assinam uma obra, uma psicografia. Por quê? Porque eles não têm interesse de aparecer. Eles estão querendo passar uma informação. E, infelizmente, eu tenho visto muita mensagem genérica, eu falo que é mensagem genérica, eu falo óbvio, depois vem assinado Bezerra de Menezes, vem assinado grandes vultos aí do espiritismo. Se eles fossem eles os autores, não estava assinado. Né? Por causa do que o conteúdo é que diz de quem vem a obra. Né? Então, a gente tem que fazer isso na intuição também. A gente recebe a informação, considere ela, não passa por cima, mas considere racionalmente e decida se você quer ou não acatar. Eu sempre faço uma prece antes, quando eu começo a me sentir intuído, que é para selecionar quem é que vai falar no meu ouvido. Né? Então, eu rezo, peço ajuda, lembro de Jesus, e aí depois eu presto atenção no que eles estão falando. E eu nunca me arrependi disso, não. Doutor Décio, tem mais uma pergunta aqui que diz assim: Doutor Décio, como lidarmos com entre aspas, imã que atrai quem tem um transtorno de personalidade para o aliviar, que nos busca como médiuns, ao invés de ir no médico psiquiatra? O senhor quer que eu repita a pergunta? Eu acho que eu entendi a pergunta. Essa questão do ímã, né? Uhum. Que é assim, a gente acaba gerando
um looping, né, de pensamento. O André Luiz ensina a gente sobre as larvas mentais. A nossa psicosfera, que a gente chama de aura, é uma nuvem que se forma ao redor do nosso psiquismo, que vai sendo construída com os nossos próprios pensamentos. E a natureza dos nossos pensamentos, ela vai gerar, muitas vezes, as larvas mentais. Essas larvas mentais é como se fosse um programa de computador, um appzinho, que vai ficar retroalimentando pensamentos deletérios na nossa cabeça. E isso pode gerar condicionamentos de comportamento, que nós chamamos de hábito, se for alguma coisa que não tem repercussão deletéria, e vício, se tiver repercussão deletéria. Então, eu posso gerar um vício. E, às vezes, eu faço uma conexão mental com algum tipo de pensamento deletério, e essa conexão mental gera um looping, gera uma larva mental, que fica retroalimentando o meu pensamento, e eu não consigo me livrar daquilo. Né? Eu acho que a pergunta é essa. Né? Eu fico conectado e eu não consigo me livrar daquilo. Então, eu quero mudar o padrão, eu quero mudar a minha forma de pensar, eu quero sentir diferente e eu não consigo mais fazer aquilo. Além da questão espiritual e da psicosfera, isso também pode condicionar o meu cérebro. E muitos hábitos e muitas formas de prazer apetitivo, né, que é como a neurologia chama isso, que são prazeres determinados biologicamente pelo aumento da produção de dopamina, eles são ansiogênicos e eles produzem ansiedade e eles fazem com que a gente fique procurando aquilo incessantemente, porque eles nunca são consumptivos, ou seja, ele é só apetitivo, ele gera a minha vontade, mas eu não consigo concluir aquela vontade, eu não consigo concluir aquele prazer, que é o prazer consultivo, que em vez da dopamina eu vou ter aumento de serotonina, aumento de endorfina, né? Aumento de ocitocina, que são os hormônios que vão concluir o meu prazer. Vão dizer assim, olha, estou satisfeito. Né? Mais ou menos assim, eu com vontade de comer alguma coisa, agora estou com vontade de comer sushi, e a gente está com medo de comer sushi por causa do Covid, né? Então, eu já estou sonhando com o sushi, eu gosto de comer aquilo. Então, eu fico com dopamina, pensando no sushi. A hora que eu for e comer o sushi, estiver gostoso, depois da dopamina, o meu cérebro vai ficar inundado de endorfina e serotonina e ocitocina. Aí eu concluo. Então, acabou. Passou minha vontade de comer sushi, eu estou de boa, estou feliz. No caso do vício, muitas vezes eu nunca chego nessa segunda parte, eu só fico na primeira parte, que é a dopamina. E como eu não consigo concluir o meu prazer, eu vou precisando aumentar o estímulo cada vez mais. Então, eu fico cada vez mais buscando a dopamina no meu cérebro, e aquele estímulo X que produzia a dopamina em quantidade, com o tempo ele passa a não produzir mais aquela dopamina. Então, eu preciso de 2x, 3x, 4x, e eu vou entrando num looping que vai gerando a minha dependência. Então, esse é o exemplo que as drogas fazem no nosso cérebro. A droga, ela produz uma quantidade absurda de dopamina, muito maior do que a fisiológica. E aí, depois, todos os prazeres fisiológicos ficam subdimensionados pelo meu cérebro. Então, eu não tenho mais prazer em comer uma comida gostosa, eu não tenho mais prazer em ver um pôr do sol, eu não tenho mais prazer em nada, porque eu tive um estímulo dopaminérgico absurdamente alto com a droga. Aí eu só vou me sentir bem se eu usar de novo a droga, e cada vez em quantidade maior. Né? Então, no começo eu uso a droga para me sentir bem, depois eu uso a droga para não ficar mal, porque o mundo fica cinza e sem graça depois daquele soco de dopamina. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não é só o psiquismo, nós estamos encarnados.
Então, às vezes, a minha alma, a minha inteligência, ela, como eu estou encarnado, ela vai acabar condicionando também o meu cérebro. E se não é a minha psicosfera que está me escravizando, é o meu cérebro. Então, eu vou ter que ter uma ação sobre o cérebro, e aí que entra o psiquiatra, ele vai ter que te ajudar com medicação, sobre o meu psiquismo, e aí entra o psicólogo, para ele me ajudar a condicionar e a entender melhor as minhas emoções, e a parte espiritual, que eu vou ter que mudar a minha frequência de sintonia. As três coisas têm que acontecer juntas. Se eu tratar de uma e não tratar das outras duas, o tratamento fica capenga e eu vou ter dificuldade de sair daquela situação, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas a ideia era responder. Tem mais umas perguntas aqui, eu vou lendo a hora que... Talvez mais umas duas perguntas, mas a pergunta é a seguinte, a Carol Maia pergunta, como explicar esse momento de pandemia e o adoecimento mental? Seria um maior foco na mediunidade? A questão da mediunidade nesse aspecto, eu acho que eu falei durante a palestra, né? Médiuns todos nós somos. E no momento em que eu tenho um estímulo, uma menor quantidade de estímulos de fora para dentro, o ruído diminui e eu começo a perceber de uma maneira mais clara esse conteúdo. Mas o que eu tenho dito é assim, estou falando por mim, não sei o resto do pessoal que está me ouvindo aí se vai concordar ou não comigo. Eu estou sendo obrigado à insuportável convivência comigo mesmo, né? Esse isolamento está me obrigando a conviver comigo mesmo. Quando a gente está naquela correria do dia a dia, qualquer coisa ruim que eu tropeço em mim mesmo, eu sempre tenho uma desculpa ou uma fonte de distração para eu sair fora daqui. E agora não. Eu tenho que olhar no espelho e resolver a parada, porque não tem outra alternativa. E isso está gerando uma série de efeitos colaterais, mas que, na minha opinião, não são obrigatoriamente ruins. O que é ruim é você tentar enfrentar isso sozinho, você precisa procurar ajuda, às vezes, se a barra pesar demais, né? Mas nós estamos vivendo isso. Tem a ver com a mediunidade, mas tem muito a ver com a nossa visão de nós mesmos, com o nível de satisfação que a gente está com a gente mesmo. E isso está envolvendo a questão da culpa, né? A questão da responsabilidade, a questão do orgulho, do quanto eu sou capaz de aceitar a minha incompletude, de quanto eu sou capaz de perceber que eu tenho um monte de coisa para resolver, e que eu sou um ser incompleto, e que ainda está difícil. As coisas ruins que eu colocava debaixo do tapete, que eu não posso mais colocar debaixo do tapete, né? Que já está fedendo, eu tenho que tirar aquilo e resolver. Uma série de coisas que eu acho que nós estamos enfrentando, todos nós, né? Todos nós, por conta da pandemia. E acho que isso não é por acaso também, né? A espiritualidade está fazendo isso de propósito. Nós estamos na transição e é a hora da gente enfrentar os nossos fantasmas, né? E cada um vai fazer isso da maneira que puder. Tem pessoas que têm mais recursos psíquicos para isso, tem pessoas que têm menos. E eu acho que a gente está passando por um momento que ninguém pode passar por nós. Por mais que eu peço ajuda, eu busco, eu sou ajudado, mas no fundo, quem vai resolver a minha parada sou eu. E se eu não tiver a disposição para isso, não vai funcionar. E aí é que eu acho que as coisas podem degringolar, né? Quando eu estou em xeque-mate e não admito, né? Falta resiliência. Eu preciso admitir aquilo para poder estabelecer uma estratégia de recuperação, né? Para poder aprender a superar aquela dificuldade. Então, eu vou
Eu vou passar aqui, inicialmente, a pergunta da Maria Aparecida Roa. A pergunta dela é a seguinte: como lidar com a mediunidade na infância? Como lidar com a mediunidade na infância? Essa é uma ótima pergunta e extremamente difícil. Você sabe que a Federação Espírita Brasileira, junto com a AME Brasil, ela produziu um trabalho, um livro sobre esse assunto, né? Eu estou tentando lembrar o nome dele, que a gente chama ele de Lorde. É um neuropediatra da cidade de... é lá do Cariri, ele é o presidente da AME Cariri. Nossa, eu já vou lembrar o nome dele, o Lorde. Ele é um cara extremamente competente, muito querido e um estudioso da neurologia em crianças, né, a especialidade dele. E ele, junto até a convite da Federação Espírita Brasileira, ele fez um livro, um trabalho sobre mediunidade em criança, né? Esse é uma característica da mediunidade que tem que ser vista com muito cuidado. E mesmo entre nós espíritas, muitas vezes a gente percebe orientações equivocadas, né? O que eu acho fundamental é que a criança não seja confrontada, né? O que acontece quando os pais não são espíritas, né? Em que aquilo é colocado como errado, a criança é suprimida, né? Aquela mediunidade dela é proibida, ela não pode se manifestar, ela não pode dizer o que ela está percebendo. Os pais têm medo que os outros achem que ela é louca, e isso acaba desequilibrando emocionalmente a criança. E ela precisa ser instruída, como qualquer outro médium, né? Ela precisa receber informação de que aquilo é uma coisa que pode acontecer, que é natural, que não pode até ser excepcional no caso dela, porque as outras crianças da idade dela não têm, mas que ainda assim não é doença, nem é anormal. E ela vai ter que aprender, né, a lidar com isso. E fundamental é você começar já a explicar para ela que o estado emocional dela, o humor dela, vai determinar o nível de influência que ela vai ter. Ela vai ter que... Parece cruel, mas se ela nasceu com essa mediunidade, isso, como eu já disse, é uma questão biológica. Então, ela tem geneticamente, ela tem isso, né? A gente fez um trabalho que nós não publicamos aqui na AME, e a gente mostrou que a mediunidade é herdável, ou seja, é geneticamente herdável, e tem um predomínio de mulheres, 2 mulheres médiuns para cada homem, né? E é herdável. Então, uma família, a mãe é médium, a avó é médium, a mãe é médium, a filha é médium. E o nível de mediunidade, a característica da mediunidade pode variar, mas a mediunidade mais dinâmica, ostensiva, né, eu estou falando. Então, essa questão precisa ainda de mais estudos. Eu acho que ela é muito delicada. A chance dessa criança crescer com dificuldades é maior do que o normal. E se a gente que está ao redor não souber orientar, fica muito complicado. Mas é um assunto importante. A outra pergunta aqui é assim: Wilson Silva Pereira, ele pergunta: para uma pessoa criada em um ambiente totalmente materialista, qual a melhor forma de desconectar de pensamentos que julgamos desnecessário para a nossa vida, uma vez que ela vem muitas vezes sem a nossa vontade, ou melhor, sem que no final não queríamos conectar a esse tipo de pensamento? Dá para repetir, seu Carlos? Deixa eu entender. A pergunta é assim: para uma pessoa que foi criada, né, em um ambiente totalmente materialista, ele quer saber qual a forma de desconectar esses pensamentos que ele julga desnecessário para a vida, uma vez que vem sempre esses pensamentos sem a vontade dele, ou melhor,
sei que no final queríamos conectar a esse tipo de pensamento. A pessoa que viveu sendo meio materialista, de repente ele não quer isso aí e o pensamento fica batendo nele para voltar para o materialismo insistindo. Eu acho que é mais ou menos isso. Olha, sabe o que me ocorre? Me ocorre o seguinte: como eu posso parar de ver uma cena sem fechar os olhos? Eu tenho que olhar para o outro lado. Entende? Se ele tem mediunidade, sendo materialista ou não, ele tem mediunidade. E ele não vai mudar isso. Agora, o que ele pode fazer é educar essa mediunidade. Para ele educar a mediunidade, ele precisa compreender o que está acontecendo com ele e precisa entender o fenômeno. E aí a informação vai continuar chegando. Não tem jeito. Como eu estou falando, você enxerga, o olho está aberto, você está olhando em uma determinada direção, que você vai ver o que tem lá. Não tem como mudar essa realidade. Então, o que ele pode fazer é entender o processo mediúnico para filtrar a informação. E a partir do momento que ele filtrou, ele consegue ignorar isso. Então, eu não sei se todo mundo faz isso, mas geralmente é inconsciente. Quando um estímulo é constante, um barulho, por exemplo, eu posso me acostumar com aquele barulho. A gente chama isso em fisiologia de acomodação do receptor. Eu posso me acomodar e aquele barulho, apesar de eu continuar ouvindo ele para de me incomodar. Porque eu identifico de onde ele vem, eu julgo ele não importante e o meu cérebro filtra. Eu continuo ouvindo, mas o meu nível de consciência, conscientemente, eu paro de me importar com aquela informação. O médium experiente, o médium o que normalmente no espiritismo nós chamamos de desenvolver a mediunidade. Geralmente fala de desenvolver a mediunidade, a pessoa acha que ela vai ter que começar a trabalhar na mesa mediúnica como médium e tal. Isso é um outro capítulo, chama compromisso. Compromisso que eu assumi antes de encarnar. Aí eu posso assumir esse compromisso ou não. Eu tenho essa liberdade, é livre-arbítrio. Agora, eu entender o que vem vindo é fundamental. É a mesma coisa, a gente vê muita gente se desequilibrando emocionalmente porque tem mediunidade, ouve, vê e não acredita. Aí fica difícil, né? Porque ele entra em conflito com a consciência dele mesmo. Ele precisa entender que ele tem aquilo, que aquilo é verdadeiro, que não é uma alucinação, porque existem diferenças entre uma alucinação e uma visão mediúnica. Essas diferenças, elas são palpáveis, elas são perceptíveis. É só ele precisa aprender a fazer essa diferenciação, entender que aquilo é uma informação. E se ele não quiser aquilo, se não for conveniente para ele, ele faz uma escolha através do livre-arbítrio dele, e ele pode passar a ignorar aquilo, né? Mas ele precisa entender primeiro o que é que está acontecendo. Aí seria, né, o exemplo que eu dei, você aprender a olhar para outro lado, né? Você não pode fechar o olho. Você não quer ver aquilo, olha para o outro lado. Então, é isso que ele vai fazer, na medida em que ele tem a percepção mediúnica clara, que aquilo está produzindo algum desconforto para ele, que ele não quer mais aquilo na vida dele, ele vai ter que aprender como funciona para poder controlar. E aí ele faz o dimensionamento do processo dentro do que ele acha conveniente para a vida dele. A Marta Jardim pergunta assim: quando um indivíduo se encontra em estado mental de vício a ponto de transformar negativamente toda a sua vida até aqui, tomando caminhos completamente diversos e prejudiciais a muitos, o que deve fazer para voltar à realidade? É só pergunta fácil, né? Se eu soubesse essas respostas, eu ia ser um cara feliz, viu? Porque eu não ia estar dando as minhas cabeçadas aí. Mas é assim, duas coisas me ocorrem com essa pergunta. Primeiro, não tem como obrigar ninguém a querer se tratar. Entende? Se você tomou um tiro,
Alguém pode botar você no carro e levar você para o hospital sem que você queira. E se eu estiver lá de plantão, eu vou botar você na mesa, o médico vai anestesiar, eu vou te operar, mesmo que você não queira. Mas se você é deprimido, se você tem algum problema psicológico, e eu te obrigo a ir no psicólogo, não vai funcionar. Simplesmente porque você não quer. Entende? Então, eu não tenho como forçar alguém a querer o certo. Ela vai ter que descobrir por ela mesma. Isso parece frustrante, mas é libertador. Quando você está diante de alguém que você ama e que você percebe que a pessoa está tomando um caminho autodestrutivo, você percebe que a pessoa tem caminhos mais simples, mais fáceis para tomar na vida dele, e ele não toma. Ele escolhe sempre o caminho difícil, ele faz sempre a escolha errada. Você dá o conselho, eu acho que a gente tem que dar, se a gente está do lado, fala, olha, presta atenção no que você está fazendo. É assim mesmo? É isso mesmo que você quer? Você sabe que isso vai gerar tal e tal e tal consequência? É até aí que você pode ir. Mas a escolha é de cada um, né? E a gente não tem como influenciar. E a outra coisa que me ocorre com a pergunta é uma frase que o Chico colocou. Que você não pode começar de novo, mas você pode mudar o agora para ter um final mais feliz. O José Nilson me falou uma coisa uma vez, eu estava muito angustiado. José Nilson foi presidente da Associação Médica Espírita de Santos, e foi é ainda uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração gigante, né? E agora está mais difícil conversar com ele, mas eu sempre gostei muito de ouvir o que ele tinha para dizer. E aprendi muito com ele. Uma das coisas que ele me falou que me marcou muito foi o seguinte, ele falou, quando a gente nasce, você nasce com um punhado de sementes de flores na mão. Se você está no meio do caminho, você olha para trás, não tem nenhuma flor no caminho, as sementes estão todas na sua mão ainda. Comece a plantar. Vamos mudar. Está lá, não perdi nada ainda, eu só não fiz. Então, eu acho que se você está numa trajetória de infelicidade, e se você olha para trás e você percebe muitos erros, muitas decisões equivocadas, não fica vivendo esse passado que você não vai conseguir transferir, mudar, reformar. Pensa daqui para frente. E aí que é a questão da culpa. Se livra da culpa. Você errou porque você é imperfeito. Imperfeito não, você é incompleto. Você foi criado por Deus, então você é perfeito. Mas você é incompleto. Você errou porque você está aprendendo. Você errou porque o processo de aprendizado ele exige o erro, porque ele exige a tentativa. Ninguém aprende a andar sem cair, né? Ninguém aprende a escrever sem escrever errado. Não tem, isso não existe. E aí a gente quer, de repente, aprender as coisas e sair fazendo tudo direitinho. Não faz. A gente vai errar. E vai errar porque está querendo aprender. Só tem um jeito de não errar e não fazer. E se você não faz, você não aprende. Então, como é que a gente não admite nosso próprio erro? Se a gente somos espíritos em evolução e aprendizado. O erro faz parte da nossa vida, constantemente. Então, eu tenho que aprender a não me culpar. Isso não me exime da responsabilidade. Eu continuo sendo responsável pelos meus erros, mas eu não sou culpado. A culpa martiriza, a culpa autoflagela, e ela é inútil, ela não produz. Nem para mim, nem para quem eu prejudiquei. A responsabilidade, sim. A responsabilidade, ela educa, ela ensina e ela abre chance de restituição àquele que eu prejudiquei. Ela me coloca em movimento no processo evolutivo. Então, esse olhar para trás e ficar chorando, né, o leite derramado, isso não é produtivo. Não traz nada de útil, nem para você, nem para ninguém. Então, são as duas coisas que eu penso. Se for com você, mude a sua atitude. Comece a plantar as sementes que estão na sua mão, né? Faça o caminho diferente daqui até o final. Se é alguém que você ama, fala, né? Carinhosamente. Coloca a tua posição. Mas não se martirize se ele não seguir, porque isso é com ele.
Eu não posso obrigar alguém a acreditar no que eu acredito. Não posso obrigar alguém a ver o que eu estou vendo. Eu posso sugerir. E é ele que vai ter que escolher. A Edi e o Júlio Feliz, da cidade do Porto também, que são seus amigos, ela quer só uma informação. Ela diz assim, que nos dê referências dos livros com as referências de André Luiz, especialmente os 7 últimos, pois esses nós que não temos uma iniciação científica, não temos capacidade para alcançar. Então, o que a gente está produzindo, né? O Cérebro Triuno, que eu escrevi com a doutora Isvênia e o Sérgio Lopes, são 3 capítulos do Mundo Maior. O da Alma ao Corpo Físico, que eu estou relançando, aliás, com ele lá atrás, eu acabei de recebi ele ontem, é André Luiz. E assim, a gente tentando trocar em miúdos, né? Para quem não tem a base, o conhecimento técnico, mas que tenha a vontade de saber, conhecer o conteúdo. Então, a gente procura usar uma linguagem que seja palatável para quem não é técnico, né? É que eu costumo chamar de leigo interessado. O leigo interessado é aquele que tem interesse no assunto, que estuda o assunto, tem plena capacidade de entender, mas que eu tenho que usar uma linguagem adequada. É a mesma coisa que eu ir visitar a Geisa e eu não sei falar sueco, e as pessoas estão falando comigo lá e eu não vou entender nada, mas se a Geisa estiver perto de mim, ela faz a tradução para mim, eu vou entender. Então, eu me sinto um pouco assim, um tradutor. Esse meu livro da Alma ao Corpo Físico é André Luiz de cabo a rabo. Eu vou pegando essas informações técnicas e vou fazendo a conexão com a ciência estabelecida, né? E eu acho que a AME, de uma maneira geral, faz isso. Então, eu recomendo, quem gosta e quer estar buscando isso, entra no site da AME Brasil Editora e busca esses títulos, né? Que a gente está produzindo. A AME está produzindo esses títulos, em que a gente está fazendo a tradução desse conteúdo científico, principalmente da obra do André Luiz. E agora tem um grupo grande fazendo isso com a Joana de Ângeles, né? Os psicólogos, alguns psiquiatras estão fazendo isso com a obra de Joana. Mas eu acho que a essência da AME Brasil é André Luiz. E a gente tem feito isso desde sempre. A doutora Marlene começou com isso e nós temos procurado honrar esse compromisso, né? Então, aos meus obsessores do bem lá, a Eni e o Júlio Feliz, o meu abração para eles, muito queridos, estou com saudade deles. E a minha recomendação é ler esses livros. Agora, Sheila, chegou, demorou, mas chegou, Sheila. Pode perguntar ao doutor Décio. Boa tarde, doutor Décio. Eu moro em um país onde a mediunidade é algo que não se deve falar em alto som que se é médio. Eu já tive uma conhecida muito querida, médium, e no dia que o marido dela descobriu, digamos assim, ela foi obrigada a ir para médico, tomar medicamento. E aí a minha pergunta é, as consequências de um médium que equivocadamente ele é obrigado a tomar medicamentos, no médico, no caso aqui dessa minha amiga, foi atestado para ela, se não me falha a memória, esquizofrenia. E agora, quando a gente tenta conversar com ela, ela parece uma babaca, uma pessoa que não consegue mais pensar direito. Isso é um estágio que vai continuar ou se ela parar de tomar esses medicamentos, ela tem a chance de voltar ao normal? É só parar o remédio que ela volta ao normal. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, que eu conto sempre, que foi uma paciente, eu ainda trabalhava em Itanhaém, e a minha secretária, a Luciana, ela tinha uma tia, e ela pediu para eu atender a tia dela. Eu sou gastroenterologista. A tia foi lá com a filha. E a queixa dela é que ela ouvia vozes.
E ela era testemunha de Jeová, a filha, ela, e ela disse que desde criança ela ouvia vozes. E aí ela tinha ido inicialmente na igreja, ela tinha procurado exorcismo, depois ela foi para o psiquiatra começou a medicar ela tinha sido internada algumas vezes, tinha feito até eletroconvulsoterapia, e ela só conseguia parar de ouvir as vozes quando ela estava num nível de medicação que era proibitivo para ela não conseguia cozinhar, ela não conseguia ter uma vida normal. E ela já é uma senhora de 70 anos e com uma vida de péssima qualidade, uma vida miserável. Aí eu entendi porque a minha secretária tinha pedido para eu atender ela, né? Porque ela sabia que eu era espírita. E aí, o que eu fiz... Eu fiquei espantado, como é que ela conseguiu chegar aos 70 anos sem desenvolver uma psicose, né? Sem desenvolver um transtorno neurótico. Porque ela falava que ela era esquizofrênica. Se o psiquiatra não for olhar o DSM-4 lá, ele vai falar que é um quadro dissociativo e vai diagnosticar como esquizofrenia. Ou como DI patológica, né? Dissociação patológica. O que eu disse para ela assim, eu falei, olha, eu sou gastroenterologista, mas eu tenho uma informação para a senhora, isso que a senhora tem não é doença. Né? Tem gente que ouve e vê espírito de gente morta. E isso não vai mudar com remédio. Aí ela falou assim para mim, o que eu faço com isso? Eu falei, ignora. Ou a senhora conversa com o espírito e pergunta o que ele quer, ou ignora ele. Agora, em nenhuma hipótese, conte para ninguém que a senhora está ouvindo, nem vendo. Porque eles vão colocar a senhora no hospício de novo. Né? E aí, depois a minha secretária veio me dizer o que eu tinha feito com ela, porque nunca tinha visto a tia sorrir. A tia tinha parado de tomar remédio, estava toda feliz, fazendo almoço, janta, dava festa na casa dela, coisas que ela nunca viu a tia fazer. Entende? E no final da consulta, ela perguntou para mim se tinha alguma maneira dela saber mais sobre aquele assunto. Aí eu falei, né? Eu falei, olha, tem, mas para a senhora é complicado, porque a senhora tem uma religião e a única fonte de informação segura que eu conheço sobre esse assunto é o espiritismo. Na hora que eu falei isso, a filha dela queria tirar ela de lá, isso é coisa do demônio, aquelas coisas todas, né? Mas no final, eu fiquei sabendo que ela estava indo escondido no treinamento mediúnico no centro espírita, né? Porque não tinha outra alternativa. Ela, com 70 anos, passou 70 anos sofrendo. E a única coisa que eu fiz foi dizer para ela que aquilo não era doença, que existia mesmo, que ela não estava alucinando, que eram mesmo pessoas mortas, que ela tinha capacidade de ver essas pessoas, e que o melhor era não contar para as outras pessoas, porque elas não iam aceitar. Então, se essa sua amiga não fala nada, e ela vai resolver a questão dela mediúnica num grupo que aceite isso, que entenda, que tenha outros médiums mais experientes, porque isso também é muito importante. Você pode buscar informação teórica nos livros, e você vai encontrar bastante coisa no espiritismo, mas nunca você vai ter informação de um médium experiente que passou 40 anos trabalhando a mediunidade dele. Ele sempre vai ter uma dica importante para você. Então, essa convivência com outros médiums é muito salutar para quem tem mediunidade. E o que ela precisa é parar de tomar o remédio, porque isso atrapalha muito a vida dela. Ela fica embotada, né? Fica embotada. Então, isso acaba com a qualidade de vida dela. É só ela entender o que ela tem, ela saber que isso não é doença e não tomar o remédio. É simples. Ela pode chegar para o marido dela e falar assim, acho que eu estou curado, nunca mais senti nada. Aí para o remédio, tá ouvindo, tá vendo? Não estou vendo nada. Pronto. Aí preserva o casamento dela e a saúde mental dela. Eu vou passar para ela essa resposta, eu estou gravando aqui, vou dar para ela esse trechinho,
porque dá dó. Hoje em dia você não tem condição nem de ter uma conversa mais com ela. Ela era uma pessoa super feliz, vivia dando risada, até o dia que o marido chegou em casa e ela estava conversando sozinha. E aí ela disse, não, eu tô conversando com meus amigos. E o marido, que amigo que eu não tô vendo, né? E aí, ele mesmo, na terceira vez que ele viu isso, internou ela. E agora ela tá tomando uns remédios tão fortes que a gente tenta conversar com ela, é assim, completamente embotada, como o senhor falou. Eu vou passar para ela, então, o importante Então, o fato dela ser feliz antes, porque às vezes tem uma psicopatologia ou uma psicose. Eu ia até sugerir que ela consultasse um psiquiatra espírita antes. Mas se ela era uma pessoa feliz, tranquila, não tinha nenhuma dificuldade, ela tinha saúde mental, é sinal de que ela não tem nada. É só a mediunidade mesmo, né? E a ignorância tanto do marido quanto do médico psiquiatra alemão, que eles não têm acesso a essas informações. Exato. Um psiquiatra alemão, se você disser para ele, psiquiatra, qualquer médico, se você disser para ele, eu estou ouvindo vozes e eu estou vendo quem já morreu, acabou. Imediatamente você é internado. Você, quer você veja, quer não, você tem que ficar caladinho. Senão vai você também, né? Exatamente, senão vai você também, né? Então tá, vou dar para ela essa resposta. Muito obrigada. Doutor Décio, temos aqui mais uma pergunta avulsa. A pergunta é: como um indivíduo que sempre teve mediunidade instintiva e na terceira idade começa a ver e escutar espíritos com uma certa fascinação, pode ser sintomas de senilidade? Depende, né? Sintoma de senilidade porque senilidade não é doença, né? Você só não envelhece se você morrer antes. E aí é uma questão de opção, né? Mas a senilidade é cabelo branco, é senilidade, perder cabelo é senilidade, ter que usar óculos é senilidade. São sinais de senilidade. E a gente sabe que a glândula pineal é a glândula da mediunidade, e a gente sabe também que os cristais da glândula pineal, que são muito provavelmente as estruturas que fazem parte do sistema de recepção das informações que vêm do plano espiritual, eles continuam se depositando na glândula pineal a vida inteira. Então, se você fizer um estudo histológico da glândula pineal, no pré-puberdade, né, pré-púbere, não tem quase. Na puberdade começam a aparecer esses cristais, eles são relativos, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas eles vão aumentando com a idade. Então, é natural que com a idade a sua percepção mediúnica se transforme, se modifique, e para alguns tipos de mediunidade ela se amplifique, inclusive. Então, eu considero uma das coisas boas da senilidade, porque você ganha experiência, você ganha serenidade, se você envelhecer bem, né? Tem gente que luta contra isso e aí não dá para ser feliz. E aí, conforme você vai tendo mais capacidade, você vai recebendo mais informação. Então, eu acho que é uma das muitas coisas que mostram a sabedoria divina, né? A gente tem o que a gente pode ter. O frio vem conforme o cobertor, né? Mas tem uma transformação, sim, na mediunidade. Ela, com a idade, muda. Por isso que a gente fica um pouco assustado com as crianças médias. O Dr. Fernando é o neuro do Cariri, que produziu o trabalho, né? Muito querido mesmo. O Fernando, a gente chama ele de Lorde porque ele é todo elegante, né? Ele é magrinho, alto, está sempre bem vestido, parece um lorde. E ele tem um conhecimento infinito de neuropediatria. E ele escreveu esse trabalho muito importante. Eu acho que para quem lida com criança, mesmo o pessoal do centro espírita, que tem a oportunidade de estar perto de crianças com mediunidade, e está aumentando, né? Eu acho que a transição planetária também está trazendo essas crianças
com um contato mais claro, mais nítido, mais largo com a espiritualidade, é importante a gente se municiar com informações, e esse trabalho dele é importante. Bom, aqui está, a Beth está me passando um recado que tem mais uma pergunta. Então, vamos... É sobre crianças índigo. Apenas para o senhor falar alguma coisa sobre crianças índigo. Olha, eu não tenho nada para falar sobre esse assunto, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso, né? Na verdade, eu acho que eu li alguma coisa sobre isso e eu não gostei do que eu li. Eu acho que tem muita coisa assim que é assim, é opinião, né? Não é uma coisa, não existem fatos, né? Eu li até algumas coisas sobre o DNA dela ser, a hélice, em vez de ser dupla, é tripla, e ninguém nunca viu isso, nunca provou, nem nada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem alguma coisa importante, tem algum conteúdo que é significativo, porque nós estamos num tempo de transição, e eu acho que as gerações que estão chegando aí, de 2000 para cá, são espíritos já compatíveis com o planeta de evolução, não mais um planeta de expiação. A grande diferença entre os planetas de expiação e de evolução é que na expiação tem uma mistura muito grande de níveis diferentes de evolução. E no planeta de evolução já tem um nivelamento maior. Então, os espíritos menos felizes, eles já não vão mais ter espaço para estar aqui. No planeta de expiação tem uma miscigenação que é para um ensinar o outro. Os espíritos mais primitivos colocam as provas para os mais evoluídos, e os mais evoluídos ajudam os menos a evoluir. E aí chega um momento em que no planeta de evolução todo mundo tem mais ou menos a mesma categoria. E esses espíritos estão chegando aí desde 2000, já são espíritos dessa categoria de evolução. Mas eu não vejo, assim, algumas coisas que eu li sobre crianças índigo, crianças cristal, eu acho que tem um pouquinho de fantasia ali, né? Mas, assim, é uma opinião leiga, eu não tenho estudo nem conhecimento suficiente para dizer nada embasado, sabe? Então, aí já vira fofoca, né? Quando você dá uma opinião sem saber o que se trata, é fofoca, não é opinião. Então, acho meio complicado falar desse assunto, porque eu não tenho base, não. Né? Eu queria só agradecer a oportunidade, né? Foi muito legal para mim poder estar com vocês, poder falar sobre esse assunto, né? E de ver esse pessoal que a gente não vai poder ver esse ano, né? Que a gente vê todo ano no Périto, que não vai poder ver esse ano, mas que mora dentro do coração da gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Décio, em nome do Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, mais uma vez, né, um assunto tão profundo, e você consegue, com descontração, trazer para a gente, de uma forma simples, a gente poder navegar em relação à mediunidade, à saúde mental, né? E importante também essa conexão com o lado científico, mostrando aí trabalhos. Você citou o nome, eu acabei não anotando aqui, dessa pesquisa que foi feita em vários centros de São Paulo, com vários médiuns diferentes, né, mostrando que gera algo positivo, né, o trabalho na mediunidade, que às vezes, por desconhecimento, as pessoas deixam um pouco de lado, e isso às vezes gera algum tipo de transtorno, e aí fica aquela sensação de que a mediunidade é ruim, né? Mas quando a gente vê um trabalho desse, com base científica, mostrando o benefício, a gente normalmente entende o benefício espiritual, né? Mas fica aí a comprovação do benefício físico, né?
que gera, né? E então fica a nossa gratidão. Gosto muito de te ouvir, né? De ver essa fala fácil, né? Que vai permeando assim, o tempo passa, a gente fica torcendo para não acabar, mas sempre chega um momento que tem que parar, né? Que a gente possa ter isso mais vezes, né? E enriquecendo assim o nosso conhecimento e trazendo à tona, né, caminhos para novas leituras e cada vez a gente se aprofundar um pouco mais e levar essa mensagem para quem a gente convive também, né? Ser um multiplicador. Então, muito obrigado e gostei muito do termo que você usou em relação à insuportável condição de conviver consigo mesmo, né? Que nós estamos todos aí vivendo nesse período e não tinha ainda refletido com essa visão, né? Que a gente está sendo forçado, né, a revisar um pouco a gente mesmo, né? E é realmente uma grande oportunidade, porque o dia a dia vai engolindo a gente, né? E hoje a gente está tendo uma trégua, né, para poder pensar, repensar, traçar novos objetivos, né, com uma visão menos influenciada pela matéria, né, no dia a dia. Muito obrigado, gratidão mesmo. Espero ouvi-lo mais vezes aqui, né? E se der certo aí com o Dr. Sérgio Lopes, né? E esqueci o nome agora, me desculpe, a doutora, que seja breve. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor e os espíritos, né, que trabalham te inspirando, te intuindo para levar adiante esse compromisso, que é um compromisso de grande valor. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Edjane, é com você. Olá, pessoal. Olá, Brasil, Campo Grande, Alemanha, aí o pessoal da Suécia. É um grande prazer estar com todos mais uma vez. Agradecer ao Dr. Décio a grande oportunidade de estar aqui hoje aprendendo mais um pouquinho com esse tema tão elucidante para todos nós, espíritas e não espíritas. Nós gostaríamos de convidar todas as pessoas a fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade. Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela grande oportunidade nessa manhã de sábado, por cada um de nós poder interiorizar um pouco mais sobre esse tema, sobre a mediunidade. Que nós possamos, Senhor, utilizar dessa ferramenta com responsabilidade, para que cada um, encarnados e desencarnados, depois de tantas informações, Senhor, nós possamos seguir o exemplo do médio de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada pessoa que escutou essa palestra de hoje possa se sentir mais refeito, mais amenos, mais harmonizados, mais serenos, com a certeza, Mestre, de que estamos, mais do que nunca, juntos uns dos outros, que a distância nunca foi e nunca será um empecilho para aqueles que querem estudar, aprender e aplicar. Ser conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. E um Feliz Natal a todos, porque Natal é todo dia.